Vamos para a pauta 6. Depois do pedido da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes incluiu o Bolsonaro no inquérito que apura os atos antidemocráticos em Brasília. O magistrado do Supremo Tribunal Federal acatou a solicitação feita pelo órgão ministerial na última sexta-feira. No entendimento da Procuradoria, o ex-presidente é suspeito de incitação ao crime depois de ter postado um vídeo questionando as eleições 2 dias depois das ações de depredação realizadas na capital federal. 3 horas depois desta postagem, Jair Bolsonaro deletou a publicação. Entretanto, em sua decisão, Alexandre de Moraes determinou que a Meta, a empresa detentora do Facebook e também do Instagram, preservasse o vídeo. Conforme o ministro, o ex-presidente se posicionou de forma atentatória às instituições. O pedido para incluir o nome de Bolsonaro no inquérito que apura os possíveis autores intelectuais dos atos de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes é assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Na solicitação de abertura de inquérito, a PGR também afirma que quem apoiou ou incitou os atos também deve ser investigado pelos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático do Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição. A investigação contra a depredação ocorrida na capital federal está dividida até o momento em 4 núcleos. O dos executores, o das autoridades de Estado que teriam se omitido, o dos financiadores e o dos autores intelectuais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído como suspeito, então, neste último inquérito, dos autores intelectuais. O advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Assef, destacou em nota que o ex-presidente sempre repudiou atos ilegais e criminosos e que foi um defensor da Constituição e da democracia. Além disso, ele ressalta que Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público. A defesa ainda afirmou que o ex-presidente jamais teve qualquer participação naquilo que chamou de movimentos sociais espontâneos. Antes de entregar para o Pedroso, vamos falar também que a depredação na capital federal está completando uma semana, viu? Com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, agora preso e detido também no 4º Batalhão da Polícia Militar de Brasília. A prisão do ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro, que foi exonerado do cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal, foi cumprida no último sábado. Ele foi detido assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília e foi levado, então, para o 4º Batalhão da Polícia Militar, localizado na região administrativa de Guará, também na capital federal. Anderson Torres estava nos Estados Unidos e acompanhou de lá a invasão de vândalos no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. As investigações em andamento apontam que o ex-ministro teria sido conivente e omisso durante os atos de depredação na capital federal. Durante as buscas realizadas na casa de Anderson Torres na semana passada, lembramos ainda que a Polícia Federal encontrou uma minuta para decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. A prisão de Torres, que foi determinada por Alexandre de Moraes, foi referendada por outros 9 ministros do STF. Apenas André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram contra a medida. E como desdobramento das investigações sobre a invasão, o interventor federal da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, informou que os vândalos que foram presos devem ser transferidos para os estados de origem depois de passarem por audiência de custódia. A expectativa, aliás, é de que as audiências terminem ainda nesta segunda-feira. Mas não há nenhuma previsão de quantas pessoas vão permanecer nas penitenciárias do Distrito Federal. Um balanço com o número final deve ser divulgado entre hoje e amanhã. Vamos pegar a primeira parte dessa notícia, que trata da denúncia da PGR, o pedido da PGR de inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito ali do que aconteceu em Brasília, dessas invasões, tragédia que aconteceu lá em Brasília. Me chama a atenção 2 aspectos. Eu acredito que é importante que a nossa audiência, que está sempre atenta, também acompanhe nessas ideias. Vamos lá. A primeira delas é impressionante como a PGR ela acordou, A PGR ela acordou. E isso faz mal para a República. Por que eu estou fazendo essa brincadeira do que a PGR acordou? Porque todo mundo, durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, criticava ali a letargia. E nós aqui muitas vezes temos alertas sobre a atuação tímida do Augusto Aras. E da gente ver a mudança de presidente, a gente percebe ali uma mudança de perspectiva da própria PGR. Parece ali um pouco biruta de aeroporto.
era o presidente Bolsonaro, você percebia que a PGR acabava seguindo uma tendência. Teve mudança no comando ali da presidente da República, você percebe uma mudança também um pouco nos ares e voltas que a PGR dá. Então, assim, isso não faz bem para a República. Quando a gente critica aqui, fala da importância de você ter instrumentos de controle ou outras formas de você acompanhar o exercício da função da PGR, do Procurador-Geral da República, é disso que a gente está falando. É pouco saudável para as instituições, mano, para a democracia, um poder concentrado em uma única pessoa. Então não faz bem. E olha só, eu sei que alguns bolsonaristas agora podem me criticar falando, olha, eles estão denunciando o Bolsonaro agora, ou você está dizendo que na época do Bolsonaro ainda não denunciava. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, não faz bem o controle ou a autonomia de decidir ou não sobre investigações recair sobre os ombros de uma só pessoa e ela ter ali a autonomia plena de garantir isso ou não. Você não tem um outro órgão de controle com força suficiente para fazer frente ali a esses interesses. Então, daí a gente percebe alguns abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal que tentam, na verdade, interferir na PGR um pouco nesse campo, por falta ali, às vezes, de um entendimento da autonomia. E por que eu falo que é importante que a PGR funcione bem? Porque a investigação, quando bem feita, bem conduzida, ela não atrapalha as pessoas honestas. Pelo contrário, quem é honesto, quem tem ali, quem não deve, mano, a investigação ela ajuda, inclusive, a tornar mais clara e transparente ali a honestidade das pessoas de bem. Agora, sobre a denúncia, sobre o fato concreto que levou à denúncia do presidente Bolsonaro, fica de novo aquele alerta. Sistematicamente aqui, eu, o Mark, em alguns momentos a Bia, em outros momentos outros analistas políticos falávamos quando aconteceu aquele grande debate sobre a questão das urnas eletrônicas, se ela deveria ter ali aquele módulo que imprimiria o voto, possibilitaria as pessoas compararem ou não. Diferente de alguns que têm dúvidas sobre o nosso sistema de votação, eu não tenho, mas eu entendo que a democracia ela é construída por legitimidade. Quando você tem uma parcela enorme da população que tem dúvidas em relação às urnas, você ter o investimento, que foi o argumento que eles usaram na época, olha, vai ser muito dinheiro que vai ser gasto, mas eles não pensaram agora no aumento do judiciário e todas as despesas que cresceram, pelo contrário, aí tinha dinheiro. Então, você investir na democracia, investir na credibilidade, investir que as pessoas não tenham essas dúvidas, você evitaria todo esse transtorno, todo esse caos. Então, porque independente, o Bolsonaro incitou isso, falou aquilo, se ele está falando isso, tem outras, uma quantidade imensa de pessoas. Quando você olha a pesquisa divulgada pela Atlas Inteligência, Manu, você tem ali perto de 40% das pessoas que têm dúvidas em relação ao processo eleitoral. 40%. 40%, é quase metade da população. Então, assim, como você lida com essas pessoas que têm dúvida ou não se o seu voto valeu ou se o seu voto não valeu? Então, democracia são ideias, são pessoas que sistematicamente autorizam, se doam ali a sua confiança em prol de uma convenção. Se essas pessoas deixam de acreditar que o seu voto conta, que o seu voto vale, mano, você aí sim enfraquece as instituições. Então, uma decisão tomada lá atrás, veja como ela repercute agora. Então, se você quer corrigir isso, em vez de você continuar nesse enfrentamento, nesse tromba-tromba, a gente tem que discutir como incluir as pessoas que têm dúvida, como esclarecer essas pessoas e não simplesmente ficar respondendo com a força. O que tem que valer é a força do argumento e não o argumento da força.